Aí vem a barganha. Depois que constatou, está enraivecido, vem a barganha, que é uma situação mais ou menos assim: se eu me livrar dessa, eu tenho certeza que eu vou fazer tudo para nunca passar por isso de novo. Aí é começando ali a refletir e a tentar inverter valores, né? Aí constata que a coisa realmente aconteceu, vem aquela depressão, que parece que tudo não tem mais cor, não tem mais vida, mas vai ter. Quando sai da depressão e entra na aceitação, que é aquela questão da obediência e da resignação, onde todos nós vamos cair. Porque, como a gente disse, eu disse porque li aqui, a obediência é o consentimento da razão. Chegou-se a razão, não tem jeito. Então, a gente vai obedecer. E a resignação é o consentimento do coração. São forças ativas, são virtudes ativas, que, embora essas virtudes carreguem o fardo que a revolta insana deixa cair. Mas não tem jeito. Aí é quando a gente entra nessa, a gente começa a se reerguer e começa a levantar e fica de pé e refaz tudo, né? Muitas vezes nós não podemos refazer tudo com a perda de entes queridos. Mas aí vem o Espiritismo para consolar que nós não perdemos as pessoas. É apenas uma mudança de dimensão. E vamos nos habituar a conviver com essas pessoas, agora almas desencarnadas, de uma outra forma. Mas que continuarão junto de nós, unidas pelo grande sentimento que é o amor. Essas etapas não são regras. Uns demoram mais numa, passam mais rápido ou menos para outra, não importa. Cada um tem seu tempo para sofrer a sua dor. Sucessivas perdas nos tornam fortes e mais preparados para enfrentar os problemas da nossa vida. Mas uma coisa é certa, o sofrimento, a perda precisa ser vivenciada. A dor precisa ser enfrentada para que a gente possa digeri-la e que ela possa continuar fazendo parte da nossa vida, não como aquela dor que destrói, mas com aquela dor que incentiva a pessoa a continuar. Claro que fica um vazio imenso quando a gente perde alguma coisa, né? Sentimos-nos indefesos, imobilizados, paralisados, impotentes, revoltados, tristes com tudo. Mas a única certeza que nós temos diante disso tudo é que o tempo cura tudo. Todas as dores, todas as doenças e todas as perdas. Tudo passa. Há reações e recaídas, mas todos vão se levantar, claro que com a ajuda de todos, que esse é o grande objetivo, desenvolver a solidariedade e a compaixão pelos outros. A cura e o restabelecimento virão. Só precisamos ter um pouco de paciência, porque às vezes aquele corredor é um pouquinho mais comprido para um do que para o outro, para encontrar a porta que se abre. Talvez não possamos recuperar o que perdemos, tudo o que perdemos, mas podemos nos curar. Em algum momento da nossa jornada, compreenderemos que nunca tivemos a pessoa ou a coisa que perdemos da maneira como nós imaginávamos ter. Mas também compreenderemos que sempre teremos tudo isso de outras formas, de outras maneiras. É aquela atitude que nós vamos ter, aquela a ambientar-se, harmonizar-se com a nova forma de sentir essas pessoas que partiram. Uma das principais descobertas é que é sempre melhor perder um amor do que nunca ter amado ninguém. Isso é uma coisa que tem que ficar. Muitas vezes as perdas de bens materiais nos dão a oportunidade de descobrir realmente o que é essencial em nossa vida. E isso nós vamos ter daqui para frente muitas mudanças, não só naqueles que perderam, mas também naqueles que não perderam nada, que estão com as suas casas inteiras, mas que vão olhar cada coisa ali e vão falar: eu dou tanto valor a isso, e no entanto não tem tanto valor assim, né? Então são ensinamentos para todas as pessoas.
A maioria das coisas que possuímos não encerra significado nenhum em si. Na verdade, elas significam muito mais para nós por causa do que elas representam. Mas o que elas representam é nosso para sempre. Então não é preciso a coisa em si. Aquela foto que nunca mais vai ser vista, aquele papel que nunca mais vai ser lido, ele foi visto. E ele foi fotografado pela maior lente que existe nesse mundo, que são os nossos olhos. Estão gravados na nossa alma, no nosso coração, as lentes dos nossos olhos. E os papéis foram lidos pelo nosso sentimento, estão gravados no nosso coração. Então, tudo isso é de só menos importância, porque essas coisas estão em nós. O que realmente representou alguma coisa estão em nós. Não na nossa carne, nem no nosso sangue, porque isso também não é nosso, mas naquilo que somos, na nossa essência espiritual. Isso ficará para sempre. Na verdade, quando compreendemos isso, os objetos perdem muito o seu valor. E o crescimento vem com o desapego de todas as coisas. Porque o que realmente importa é o que nós sentimos. Nada acontece sem uma razão especial. Aqueles que perderam seus afetos e ficaram sozinhos, existe uma razão para isso. E Deus vai nos dar a oportunidade de descobrirmos quais são essas razões. Perder nos faz mais solidários com a dor do outro. Mesmo quem não perdeu nada, perdeu muito, vendo, né? Não perdeu nada material, perdeu muito, vendo o sofrimento das outras pessoas, a tristeza, a angústia, o lamento. No início, no dia seguinte, todo o som que se ouvia na cidade parecia um lamento. O barulho do helicóptero, a sirene do bombeiro, parecia um lamento. Então, todos nós perdemos muito, mas ganhamos muito em nos sensibilizarmos, em tocar o nosso coração de uma forma mais branda e desenvolver a docilidade, a mansuetude, a compaixão pelos nossos irmãos. Como Paulo disse, é necessário o espinho na carne. Tudo isso diminui a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa empáfia, o nosso orgulho e nos mostra a nossa impotência diante das lições da vida, lições dadas pela natureza. Ajuda-nos a aprofundar a maneira como entendemos os outros. Liga-nos uns aos outros de um jeito que nenhuma outra lição de vida é capaz de fazer. Precisamos ter a compreensão de que as coisas em nossa vida são dinâmicas e fluidas. Quando estamos ganhando, desejamos a eternidade para esse momento. Ficamos fechados com medo de perder. E quando perdemos, julgamos que o sofrimento não terá fim. Mergulhamos na sombra e assim ampliamos ainda mais a nossa dor. Tudo tem uma finalidade, tudo acontece para que possamos receber as lições de que precisamos. Ninguém recebe lição sem precisar. Aquele aluno que foi aprovado na escola, que tem nota para passar, não precisa nem fazer as provas finais. No meu tempo era assim. Agora tem que fazer, mas não fica para recuperação. Ele passou. Então, aquele que passou, não tem mais que ser recuperado em nada, ele passou. Então, se estamos recebendo lições essa ou aquela, foi porque ainda não aprendemos. E Deus sabe disso. É necessário compreender que existe um poder maior nesse mundo. E flagelos como esse nos lembram disso aí. Existe um poder supremo. Somos impotentes diante disso. Nesses momentos, somos lembrados dessa questão. Confiar em que todas as coisas avançam na direção do bem, mesmo quando não conhecemos nem compreendemos o que está acontecendo, isso é fé. Esse é o batismo de fogo da doutrina que a doutrina dos Espíritos nos ensina. É o momento de dar o nosso testemunho, de continuarmos ali com a fé em Deus, com a fé na alma que
sobreexiste, pré-existe, sobreexiste, continua sua caminhada, não perdemos pessoas, não é? Perdemos a presença material delas, mas elas vão continuar a sua caminhada, porque como nos disse vários outros pensadores, e Fernando Pessoa verbalizou que morrer é como fazer uma curva na estrada, é só não ser visto. Vamos dar continuidade à nossa vida, sair correndo da cidade, isso não resolve. Olha a fatalidade em O Livro dos Espíritos, chegada a nossa hora, nada evita a nossa morte. Aqui ou acolá nós partiremos, quando chega a nossa hora, né? Nós estamos plantados aqui, aquele que precisar, lógico que ele vai refazer a vida dele em outro lugar, mas isso por necessidades, né, comerciais e uma série de coisas que não nos cabe aqui julgar. Mas por medo só, quando chega a nossa hora de partir, nós vamos partir aqui ou ali, ou lá ou acolá, onde quer que estejamos. Eu não sei bem se isso procede, uma pessoa que me falou isso ontem ou anteontem, que aqueles sobreviventes daquele desabamento em Olaria, daquele prédio, antes da tragédia, saíram de lá e foram para um lugar e morreram soterrados. Né? 3 morreram lá, e ficaram outros, que com medo saíram correndo, também não podia ficar lá, né? Porque estava caindo, e foram para outro lugar e morreram nessa tragédia. Então, chegada a hora da partida, nós vamos partir, não importa onde estivermos. Agora, se não chegou, nós vamos ser tirados, como muitos foram tirados de soterramento, ficaram lá muito tempo e foram retirados com vida, com um arranhãozinho, um braço quebrado. Pessoas que realmente ficaram ali. No Haiti também teve essa demonstração. Aquela enfermeira que ficou 4 dias soterrada lá, sem nada, e foi retirada com vida. Né? Então, é aquilo. Deus tem planos para nós. E esses planos foram feitos por nós quando reencarnamos e escolhemos as nossas provas e foram aprovados esses planos. Que a gente faça o melhor para que eles possam ser colocados em prática e que a gente possa dar conta da nossa vida aqui na Terra. Que é isso que vai valer quando a gente sair daqui com a nossa mochila cheinha de realizações e de solidariedade com os nossos irmãos. Muita paz para todos, ajudemos dentro das nossas possibilidades, tudo que a gente puder fazer por alguém. Muita paz. Muito bem, vocês estão vendo, o Espiritismo é uma doutrina que aborda, encara essas questões, discute essas questões, sem negar Deus, sem negar cristianismo, sem negar a tradição histórica da humanidade em buscar Deus. Então o Espiritismo tem explicações. Sem reencarnação não se consegue explicar nada, a não ser a admissão de uma fé cega que as pessoas foi Deus que quis e está resolvido o problema. Claro que foi Deus quem quis, porque está no contexto da perfeição e da criação, mas tem uma lógica nessas perdas, entre aspas, como disse muito bem a Sueli, tem uma lógica nesse abalo dos sentimentos, tem uma explicação racional, inteligente, aceitável e sensata para nós espíritas entendermos isso.